Grêmio vence o Confiança por 3-0, com isso o agregado final ficou em 5-0. Finalmente tivemos tranquilidade, uma classificatória muito tranquila contra o Confiança, e assim o Grêmio garante vaga na sua próxima fase dentro da Copa do Brasil. Nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise dessa vitória do Grêmio por 3-0 sobre o Confiança. É uma análise que eu vou analisar os jogadores do Grêmio, análise individual, comentando detalhadamente sobre os gols, então tende a ser um vídeo um pouco mais longo do que o padrão que você talvez esteja acostumado, não sei. Então caso você goste de vídeos mais curtos, eu já postei uma análise mais direta desse jogo do Grêmio, com menos de 3 minutos. Hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas, não possuem tempo, não possuem paciência. Então se você não quiser ver uma análise mais detalhada como esta, você pode conferir o vídeo anterior, que é uma análise mais direta. Beleza? Bom, vamos falar dessa vitória do Grêmio por 3-0 então. Primeiro falar como ocorreram os gols, citar a expulsão do Kahneman também, né? E depois a gente analisa individualmente a atuação de cada jogador. É que nem... Eu sempre vou repetir essa frase no início de todas as análises que eu trago aqui no canal, cara. Porque ela é o que norteia muita coisa. Não é porque a gente perde que tá tudo errado, não é porque a gente ganha que tá tudo certo. Então mesmo ganhando de 3-0, o Grêmio teve algumas complicações, principalmente na reta final da primeira etapa. Algumas mexidas contraditórias. Então a gente vai analisar tudo isso aqui nesse vídeo. Bom, começando pelo primeiro gol. Com 14 da primeira etapa, o Grêmio abre o placar. Depois de uma bela finalização do Gabriel Meck, uma finalização cruzada. Importante de novo a utilização do Meck, cada vez mais ganhando confiança, e de fato o momento que o Mac vive é para atacar ele em todos os jogos. O cara tem nem 20 anos, ele não vai cansar que nem os mais experientes. Então, cara, tá com o Mac em todos os jogos, que seja como foi nesse jogo. Joga a primeira etapa, depois tira ele, coloca o William, mas o Mac de fato tem que jogar todas as partidas. Quanto mais ritmo de jogo pegar, melhor. Mais ele vai ter confiança para daqui a pouco ele de fato cada vez mais concretizar esse protagonismo que ele tem nesse time do Grêmio. É, talvez, eu acho que ainda não, mas ele já está se encaminhando para ser o principal jogador do Grêmio. Eu acho que hoje talvez ainda não. O Everton tem um nível de protagonismo maior no gol. Acho que o Vieri já é muito protagonista no sistema defensivo do Grêmio. O Carlos Vinícius, sempre que joga, é uma referência muito grande lá na frente. Mas o Mac está cada vez mais chegando nessa prateleira de principais nomes do funcionamento desse time do Grêmio. Ele finaliza, o goleiro defende, no rebote a bola cai nos pés do Amuso, e o Amuso dribla a marcação e sofre o pênalti. Um pênalti quase que igual em relação ao que tinha sido contra o Deportivo Riestra. Então essa jogada típica do Amuso de cortar para o meio. Sofre um pênalti contra o Riestra dessa forma, e agora contra o Confiança igual. Sofre um pênalti muito parecido, e aí dessa vez não tendo Carlos Vinícius em campo, vai o Brett White. O Brett White bate no meio do gol, faz ali o gol dele. Cada gol do Brett White é importante nessa retomada de lesão dele, retomada de confiança dele. E assim, o Grêmio abre o placar neste jogo contra o Confiança. Gol importante, tá? Porque se o Grêmio não abre o placar rápido, o Confiança cada vez mais ia pressionar, cada vez mais ia ganhar confiança. E com a gente abrindo o placar tão rápido, dá uma neutralizada nessa empolgação inicial do Confiança. O jogo se arrasta no primeiro tempo sem muita emoção, mas na reta final da primeira etapa o Confiança vai ganhando um pouquinho mais de confiança. Confiança ganhando confiança. E aí vai atacando mais, o Grêmio vai ficando com pouca posse de bola na primeira etapa, né? Uma coisa que foi um grande problema contra o Flamengo, o Grêmio teve muito pouco a bola. Eu acho que essa foi a grande crítica da maioria dos torcedores em relação ao jogo contra o Flamengo, né? Que eu trouxe análise aqui no canal, inclusive. Mas a grande crítica da maioria da torcida foi a falta de protagonismo, falta de atitude do Grêmio. O Flamengo teve o quê? Quase 70% de posse de bola, né? E de fato, neste primeiro tempo contra o Confiança, a reta final dele foi igual. O Grêmio não conseguiu ter a bola. E ali o Confiança, mesmo sendo um time muito inferior tecnicamente, foi dando um perigo ou outro, principalmente através de bolas alçadas na área. Mas nada demais também. Na reta final da primeira etapa tem uma substituição que é necessária, né? O Martins fica meio tonto depois de uma jogada em que ele faz uma grande jogada e conduz bastante a bola, mas no final se embanana com ela, tem que ir em uma dividida perigosa, inclusive, se ele chega atrasado poderia ser até expulso. Mas chega no timing certo, ganha a dividida, mas tem um choque forte, fica até meio tonto, é substituído e entra o Balbuena. E aí o Balbuena fecha a primeira etapa jogando coisa de 5 minutos e sai no intervalo, uma mexida nada a ver. Existe
talvez, no momento que você estiver vendo o vídeo, talvez já tenha uma notícia confirmando o que aconteceu com o Balbuena. Eu confesso que eu não sei, não vi nenhuma notícia sobre o que de fato aconteceu. Mas eu acho muito improvável que tenha sido alguma lesão, tá? Na transmissão até falaram que foi uma lesão, falaram lá e tal. Mas eu acho que foi só para não precisarem explicar muito bem o que aconteceu. Mas lesão, cara, jogando 5 minutos, eu acho difícil, tá bom? Eu acho que pode ter dado uma dor de barriga, pode ter dado um mal-estar no Balbuena, pode ter pensado em se preservar para daqui a pouco não correr o risco de se machucar e ter a convicção de que vai ter mais chance de ser convocado para o Paraguai. Existe uma boa chance do Balbuena ir para a Copa do Mundo. E, infelizmente o Vila Sante não retornou de lesão, então ele não vai para a Copa, né? Seria importante daqui a pouco o Vila Sante nem que retornasse um mesinho antes da Copa, ter uma chance de fato poder disputá-la. Infelizmente a gente, né, nós gremistas e o Grêmio perdem muito com a ausência do Vila Sante até agora. E, por exemplo, o Arthur e Vila Sante nunca jogaram juntos, né? Vocês já pararam pra pensar nisso? Arthur e Vila Sante nunca jogaram juntos. Isso é algo curioso, né, cara? O Vila Sante tá 1 ano parado, bicho. É muito tempo, cara. E ele poderia trazer uma grande mudança nesse time do Grêmio. O desaparecido Vila Sante. Enfim, infelizmente ele não irá disputar a Copa porque não vem jogando, né? Enfim, o Balbuena sai, entra o Kahneman no intervalo. E daqui a pouco eu cito o que aconteceu com o Kahneman. No início da segunda etapa, o William, que entrou no lugar do Gabriel Mack, cai pela ponta direita, consegue um cruzamento perfeito. Uma jogada onde o Bright White se esconde nas costas acho que foi do lateral direito, tá? E ataca o espaço. O William alça essa bola mais centralizada para dar o tempo do Bright White atacar o espaço, antecipar a defesa. E ali o Bright White cabeceia, um cruzamento maravilhoso do William, mostrando toda a qualidade que ele tem. E um cabeceio perfeito do Bright White, cara. É preciso enaltecer a história desses jogadores que o Grêmio tem também, né? O William é um dos maiores jogadores da história do Chelsea, por que não? É ídolo do clube, jogador de múltiplas Copas do Mundo. O Bright White, um jogador de Copa do Mundo também. Acho que ele já jogou pela Dinamarca na Copa, talvez em 22, talvez em 18. Em algumas delas eu acho que ele jogou. Sendo reserva, provavelmente, mas deve ter jogado, não sei. Mas um cara que já jogou no Barcelona, cara que já rodou por diversas equipes e que tem muita experiência também. Então, é o Grêmio com jogadores bem grandes no cenário mundial, né? E ali o Grêmio faz o 2-0. O 3-0 é um chute do William da entrada da área, bate no braço do jogador de confiança. O juiz a princípio dá uma falta fora da área. O VAR avisa que foi dentro, o toque na mão. O pênalti é assinalado e o William tem simplesmente uma cobrança perfeita. Bate cruzado, na gaveta, um gol absurdo do William, um golaço de pênalti. Ele tem muita qualidade, né? E ali o Grêmio fecha o placar neste 3-0. Depois desse 3-0, o Kahneman logo em seguida é expulso. Ele já tinha tomado um amarelo logo no início da segunda etapa com um bote errado. E aí já indo para uma reta final da partida, chegando já na casa dos 30 minutos, pouco tempo depois do gol do William, o Kahneman se atrapalha na saída de jogo, para um contra-ataque, toma um amarelo, ele já tinha tomado antes, e é expulso. Acho que, sinceramente, eu daqui a pouco vou chegar na análise individual e aí eu cito melhor do Kahneman, tá? É melhor do que eu citar precocemente agora. Vamos passar a atuação individual de cada jogador e depois eu chego na do Kahneman. Então, começando pelo gol. O Everton, muito seguro. Cara, se eu não me engano, quem quiser pode me confirmar aí. Mas eu acho que ele é do Sergipe. Eu acho que ele é do Sergipe, né? Que o Confiança é do Sergipe. Então, eu acho que ele pode estar muito próximo de onde ele nasceu, esse jogo, né? Deve ter sido muito próximo de onde ele nasceu. Pode ter sido algo importante para ele. Eu não sei se ele é do Sergipe, se ele é do Acre, se ele é da Paraíba. É algum estado, cara. Nesses dali. É algum desses, cara. Quem souber aí pode comentar. Mas, enfim. Uma atuação muito segura do Everton. É um dos melhores jogadores do Grêmio na temporada. Uma das principais aquisições do time. Se não fosse ele contra o Flamengo, a gente provavelmente teria perdido por mais. Salvou o Grêmio em diversos momentos. Existem especulações que talvez ele esteja até numa pré-lista da Copa do Mundo. Eu acho que não. Mas existiram especulações em relação a isso. Acho que se o Grêmio estivesse em um bom momento, essa possibilidade seria real daqui a pouco do Everton poder ser um terceiro goleiro na Copa do Mundo. Só que a fase do Grêmio é ruim, então
Acho que nem tem chance disso acontecer. Por mais que, por exemplo, existe uma boa chance do Bento e do Ederson irem para a Copa do Mundo. Desculpa, mas eu não troco o Everton pelo Ederson. Eu não troco o Everton pelo Bento. Neste momento, não. Por mais que no longo prazo o Bento seria melhor porque ele é mais novo, por mais que o Ederson seja um goleiro que sai jogando muito bem, eu acho que o Everton passa mais confiança que os dois, inclusive. É um goleiro que vem sendo até mais regular e melhor do que os dois. O Bento muito mal no Al Nassr, acabou de estragar o jogo do título do Al Nassr contra o Al Hilal, com uma falha bizarra. Por mais que seja um bom goleiro, foi muito mal. E o Ederson fez uma temporada bem ruim pelo Fenerbahçe também. E os dois vão para a Copa, existe chance do Ederson ser titular, inclusive. Então, sinceramente, se o Ederson for o titular na Copa, ou até mesmo o Bento, porque o Alisson segue machucado no momento, né? Eu acho que a gente pode dizer que o Grêmio tem um goleiro melhor do que o goleiro da seleção brasileira. Acho que não é exagero dizer isso. Enfim, o Everton está muito bem. Nas laterais, na lateral esquerda, o Caio Paulista. Caio Paulista, ok, é o que tem. Né? O Pedro Gabriel saiu com problema no jogo contra o Flamengo, então minutagem para o Caio Paulista. É um jogador que sempre vai ser provavelmente muito mediano, tá? A gente não pode esperar muita coisa. Ele entregando o básico bem feito, acho que já tá de bom tamanho. A real é que ele é o cara para ser o terceiro reserva, né? O Marlon titular, Pedro Gabriel reserva, Caio Paulista, aí ele joga. Só que o Marlon é uma lesão grave que ainda vai demorar para retornar. E o Pedro Gabriel teve aquele problema contra o Flamengo, né? É torcer pro problema do Pedro Gabriel não ser nada demais, porque o Grêmio precisa muito dele. E do outro lado, o Pavão, muito bem, defensivamente muito bem, muitos desarmes, chegando bem à frente também, muito versátil, então joga de lateral direito. Em um momento onde tinha um enamorado junto, ele fixo nessa linha de três zagueiros, então o Vieri pela esquerda, o Martins pelo meio, o Pavão pela direita, o enamorado fazendo o corredor pela direita e o Caio Paulista pela esquerda. Eu cheguei a comentar aqui no canal que o enamorado provavelmente perderia espaço pelo molde de jogo do Grêmio de três zagueiros. Mas de fato essa utilização prendendo o Pavão nessa linha de três, coisa que já aconteceu principalmente mais pro início da temporada, quando o Pavão começou a ser aproveitado nessa posição, o enamorado pode fazer esse corredor pela direita. Então, de fato, principalmente contra equipes mais fracas, como é o caso do Confiança, com todo respeito, dá sim para se utilizar Pavão e enamorado. Mas contra equipes mais fortes, é muito arriscado você deixar o Pavão sendo esse zagueiro pela direita. Enfim, acho que depende muito do contexto. O Grêmio daqui a pouco, jogando em casa contra equipes medianas ou um pouco mais fracas, pode utilizar Vieri, Martins e o Pavão como lateral. Lateral não, zagueiro pela direita e o enamorado fazendo essa ala pela direita. E contra adversários mais difíceis, aí você tira o enamorado do time e deixa o Pavão como esse ala pela direita e coloca um zagueiro de origem, seja um Wagner Leonardo, ou seja um Balbuena, seja daqui a pouco até recuando um Noriega para esses três zagueiros. Mas, de fato, contra adversários mais fracos dá para se utilizar Pavão e enamorado. Enfim, gostei bastante do jogo do Pavão. Sobre a dupla de zaga, o Vieri foi bem de novo, é um grande zagueiro. E o Gustavo Martins acabou tendo aquele probleminha, foi substituído ainda na primeira etapa, mas vinha fazendo um jogo bom também. No meio de campo, jogou o Noriega, achei que foi discreto, mas fez o básico bem feito. O Thiaguinho conseguindo distribuir de certa forma o jogo. Acaba que, com todo respeito também, esse gramado do Confiança não é bom. Eu não vou falar que é horrível, para não ofender, mas ele não é bom não. Não achei de alta qualidade esse gramado do Confiança, não. Ah, mas é Série C, cara. Beleza. Aí vai ver segunda, terceira, quarta, quinta divisão do futebol italiano, do futebol inglês, é outro nível. O gramado desses times mais fracos já é bom, né? Então, acho que esse é um dos grandes pontos que o futebol brasileiro tem que melhorar. A qualidade do seu gramado. Principalmente de equipes de divisões mais baixas. Enfim, no geral o Thiaguinho conseguiu desempenhar bem, importante minutagem para ele. Aí o Mac, como esse meio de criação, fez a finalização pro pênalti no Amuso, foi até que ok, como ele jogou só o primeiro tempo, não teve muita participação no jogo. O Amuso pela esquerda sofreu o pênalti, foi importante, mas de lance perigoso, basicamente só isso também, não fez lá grandes coisas. O enamorado pela direita também não fez lá grandes coisas, mas essa utilização do enamorado com o Pavão foi importante. Mais à frente, importante o Bright White ganhar confiança, preservar o Carlos Vinícius, poupar ele um pouquinho, né?
Ele que não vai jogar no final de semana, por sinal, né? Ele tá suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo, não vai jogar contra o Bahia na Bahia. É um jogo difícil, mas é um jogo que eu ouso dizer que a gente tem chance de demitir o Rogério Ceni, tá? Porque a fase do Bahia é ruim, o Bahia já é eliminado da pré-Libertadores, o Bahia já é eliminado na Copa do Brasil nesse meio de semana pelo Remo, Bahia que vem de resultados ruins no Brasileirão, sobre apenas o Brasileirão. Caso o Grêmio vença o Bahia lá na Bahia, que acabou de perder para o Cruzeiro no Brasileirão também lá, é muito possível que o Rogério Ceni venha a ser demitido. E o São Paulo no momento tá sem técnico. Então pode ser que daqui a pouco o Grêmio vencendo o Bahia demita o Rogério Ceni e o Rogério Ceni logo em seguida vai para o São Paulo. Eu acho que esse roteiro é bem plausível que aconteça. Então é um duelo que é difícil jogar contra o Bahia em Salvador, é um time muito forte, é um grande mandante, mas o momento deles não é bom. O nosso pode não ser também, lá essas coisas, mas o nosso momento é melhor inclusive do que o do Bahia. Por mais que na tabela do Brasileirão o Bahia esteja muito melhor que a gente, o momento do Grêmio até melhor do que o do Bahia, por incrível que pareça. Enfim, mais um jogo bom do Bright White, pisando na área, fazendo gol de pênalti, foi bem. Vindo do banco, entrou o Balbuena, só na reta final da primeira etapa no lugar do Martins e logo saiu no intervalo. Que se você souber o que aconteceu, pode comentar aí nos comentários. Já deve ter saído notícia a essa altura do campeonato, no momento que você estiver assistindo o vídeo. Eu confesso que não sei, mas na transmissão falaram rapidamente que foi lesão. No tempo que ele ficou em campo, eu acho difícil que tenha sido lesão. Deve ter sido algum problema de, passou mal, ou até mesmo só queira preservar o jogador e não, às vezes nem falem isso publicamente, mas eu acho que pode ser até para preservar o cara, né, da possível convocação do Paraguai, não ter chance dele se lesionar, dar minutagem para o Kahneman também. O jogo já estava decidido, então acho que muitos desses fatores para tirar o Balbuena e colocar o Kahneman, acho que não deve ser algo grave. Entrou o William voando, para mim o craque do jogo. William e Bright White, os dois melhores, participando ativamente dos gols do Grêmio. O Grêmio não foi avassalador, tá? O 3-0 pode dar essa impressão, mas foi um jogo que foi bem arrastado. A real é que o Grêmio foi bem efetivo, essa que é a grande questão. Deixa eu pegar até aqui as estatísticas, antes de seguir aqui. O Confiança teve 16 finalizações, sendo 2 a gol, esbarrou na limitação técnica. O Grêmio teve 14, sendo 6 a gol. Números parelhos, é que a pontaria do Grêmio foi melhor, naturalmente por ter mais qualidade. Posse de bola, o Confiança teve 51%, o Grêmio 49%, ou seja, o Confiança teve mais a bola. Escanteios, 3 para o Confiança, 2 para o Grêmio, teve mais escanteios que o Grêmio, mostrando justamente esse equilíbrio nas estatísticas. A grande diferença é a qualidade técnica. O Grêmio é melhor e ponto. Essa que é a real, assim como o Flamengo era melhor que a gente. É a realidade. Vão existir times que são melhores que a gente, vão existir times que são piores. E essa foi a questão. Contra o Flamengo era melhor que a gente. Contra o Confiança, a gente é melhor que o Confiança. Natural. Enfim, mas o William destruiu, para mim, o craque do jogo, tá? Entrou muito bem. Entrou o Kahneman, logo de início um bote errado e toma cartão amarelo. E depois ele se atrapalha tecnicamente, comete uma falta para matar um contra-ataque, toma o segundo cartão e é expulso. Como eu disse, acho que já deu de Kahneman em sentido pisar em campo. Eu não acho que tem que rescindir contrato, não acho que ele tem que ir embora agora, mas eu acho que é para o Kahneman permanecer no Grêmio até o fim da temporada, sendo uma liderança importante, é mais pelo que ele agrega no vestiário do que dentro de campo, porque dentro de campo eu acho que já deu de Kahneman. Velocidade ele já não tem mais a mesma pela idade, e tecnicamente ele sempre foi abaixo. Foi na raça e na velocidade e nesse poder defensivo que ele sempre compensou a falta de qualidade técnica. E hoje esses quesitos vão se neutralizando, vão se diminuindo por conta da idade. Então, acho que dentro de campo já deu de Kahneman, mas segue sendo uma liderança importante. Então, eu manteria o Kahneman até o final da temporada e depois disso faz uma homenagem bonita e ele se aposenta. Ou volta para o San Lorenzo para se aposentar num time em que ele apareceu para o futebol. Mas de fato eu acho que tem que ser tratado com carinho porque é um ídolo do Grêmio. Mas dentro de campo eu acho que não dá mais. Acho que esse jogo retratou bem isso. Entrou o TT também, achei uma mexida boa, o jogo já decidido, classificação já garantida, coloca o cara para ganhar confiança. Fez uma ou outra jogada interessante, mas ele precisa fazer gol logo, né, cara? Para de fato aumentar o nível de confiança e poder ser aproveitado em um nível de exigência maior,
O TT precisa fazer gol, precisa dar assistência, precisa transformar uma ou outra atuação melhorzinha em estatística. E isso não vem acontecendo, né? Mas a mexida dele foi boa, o Luiz Castro mandou bem esse quesito. E entrou o Marcos Rocha também, se retirou o Amuso e ele puxou o Pavon para a ponta esquerda e colocou o Marcos Rocha na direita. Sinceramente, acho que o Marcos Rocha é o mesmo contexto do Kahneman. A questão é que o Kahneman é ídolo, tá há mais tempo, o Marcos Rocha tá um período de tempo menor. Mas acho que é questão física também. O Marcos Rocha não tem mais a intensidade que um Pavon entrega. Tecnicamente ele pode até trazer mais tranquilidade pro time, ser um pouquinho melhor. Mas na velocidade ele vai perder para vários atacantes. Ofensivamente ele não vai chegar lá na frente. Então acho que o Pavon hoje entrega muito mais do que o Marcos Rocha. Por mais que o Pavon erre muito mais, ele erra muito mais porque ele tenta muito mais, né? Essa aqui é a real. Quem não tenta não erra. E o Pavon sempre tá tentando. E o Marcos Rocha faz o básico bem feito. Então, pra mim, o Pavon é o titular. Acho que o Marcos Rocha, assim como o Kahneman, ao final da temporada, pode ter uma homenagenzinha ali. Não na proporção do Kahneman, porque o Kahneman é muito mais ídolo. Mas acho que o Marcos Rocha dentro de campo não entrega mais muita coisa. Não, o estilo de jogo dele não bate mais com a forma como o Grêmio joga. Que nem eu já comentei aqui no canal, se ele for jogar é para jogar como um terceiro zagueiro, não é nem como lateral. Porque de fato o estilo de jogo dele não bate mais com o formato de jogo do Grêmio. E tem gente que fala, não, o Grêmio tem que mudar o seu estilo de jogo para encaixar o Marcos Rocha no time. Desculpa, mas para você mudar o seu estilo de jogo é para encaixar um craque. E não para colocar um lateral direito que vai fazer o básico bem feito. Então, acho que essa passagem do Marcos Rocha cada vez mais deve estar próxima do fim, porque o estilo de jogo dele não bate muito mais com o formato de jogo do Grêmio. Por mais que eu tenha a noção que ele é uma grande liderança, assim como o Kahneman, mesma coisa do Kahneman. Dentro de campo mesmo que eu acho que não bate muito mais. Dentro do time do Confiança agora, né, porque a gente já passou por todos os jogadores do Grêmio, vou destacar aqui alguns jogadores. Na lateral esquerda, Kelvin, muito bom lateral esquerdo, tá? Eu lembro dele no Ceará, lembro dele na Chapecoense. É um lateral que é bom tecnicamente. Com todo respeito ao Confiança, eu acho que ele teria nível para estar em um time melhor. No meio de campo eu gostei bastante do primeiro tempo do Gustavo Nicola, tá? Só passe. O que a gente espera do Arthur, espera do Thiaguinho, é o que o Gustavo Nicola faz nesse time do Confiança. Acaba que ele saiu no intervalo, mas no primeiro tempo eu gostei bastante do estilo de jogo dele, tá? Deixa eu ver aqui se aparece a idade dele, cara. Ele tem 27 anos. É porque é raro algum time de Série A, algum time muito forte, muito grande como é o Grêmio, ir atrás de um jogador já beirando os 30 anos, que joga numa Série C, numa Série D. E o Grêmio já tem o Thiaguinho, tem o Arthur também. Mas esse estilo de jogo do Gustavo Nicola é muito interessante, tá? O cara que sem bola também agregava e com bola é muito bom, tá? O que mais me impressionou nesse time do Confiança foi o Gustavo Nicola, sem dúvidas. Ele e o Kelvin são os jogadores que eu mais destacaria nesse time do Confiança, tá bom? E o técnico não foi o Cláudio Caçapa. Se tiver algum torcedor do Cuiabá vai poder dizer aí, mas ele deve ter sido demitido então, né? Só pode. Tem alguns nomes conhecidos também nesse time, como por exemplo, Fabrício Oia entrou na segunda etapa. Na transmissão falou só Fabrício, né? Mas é o Fabrício Oia que surgiu como uma grande promessa do Corinthians, acho que lá para 2016, 2017. Acaba que não vingou tudo que se esperava. Ainda no banco tinha o Sassá, que não entrou, né? O Sassá, ex-Botafogo, né? Enfim. Tinha um ou outro nome conhecido nesse time do Confiança. Fora o PK, que iniciou lá na frente, que é um jogador que era o Patrick, que era meio de campo do Grêmio alguns anos atrás. Tinha a expectativa dele ser um novo Luan algum tempinho atrás, mas não correspondeu tudo que se esperava, né? E no geral é isso. Deu para passar por tudo que envolveu esse 3-0 do Grêmio contra o Confiança. É um 3-0 em que o Grêmio não foi avassalador, tá? Mas que sempre que chegou o Grêmio foi efetivo e transformou assim em um placar elástico. Eu acho que não é uma vitória pra gente se iludir, até porque é um adversário, com todo respeito, muito limitado. Mas que é importante pro Grêmio passar com tranquilidade, fazer testes, dar minutagem pro Marcos Rocha, dar minutagem pro Kahneman, dar minutagem pro TT. Importante é elevar um pouquinho o nível de confiança desses caras, mas deu para chegar a algumas conclusões definitivas. Definitivas talvez não, mas que para mim são definitivas, como o Kahneman dentro de campo não pode ser mais aproveitado. E acho que também o molde de jogo do Marcos Rocha não bate com o funcionamento desse time. Uma coisa que tem que ser muito valorizada é a versatilidade do Pavon, tá?
Pavão joga de lateral, Pavão joga de zagueiro, Pavão joga de ala, Pavão joga de ponta. O Pavão faz tudo, cara. Ter um jogador como esse é fundamental. Ele não fez gol, não deu assistência, mas só dele estar disposto a colaborar onde o treinador pedir, onde precisar o Pavão jogar, é algo a se elogiar, tá bom? No geral é isso. Acho que o importante é que o Grêmio venceu, passou de fase com tranquilidade e assim elimina o Confiança. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.